Existe uma relação direta entre saúde e um envelhecimento saudável com músculo. O quanto que a perda de massa muscular, a perda de força, faz com que as pessoas vivam menos e também elas vivem mal, principalmente após os 50 anos de idade. E tudo isso acontece porque conforme o corpo ele vai envelhecendo, é super natural que ele comece a perder massa muscular. Os estudos eles apontam que um volume baixo de músculo está diretamente relacionado a uma alta taxa de mortalidade. Pessoas que têm menos músculo acabam vivendo menos. E uma outra coisa que para mim é muito grave e possivelmente você vê isso com facilidade ou até vive isso, a dificuldade de fazer coisas do dia a dia pela falta de músculo. Certa vez eu estava numa viagem em Machu Picchu e uma certa região ali da montanha é uma escada mais íngreme e muitas pessoas não conseguiram aproveitar a viagem porque não conseguiram subir. Pela falta de saúde, pela falta de músculo e de força muscular, ela não conseguiu aproveitá-la. Então percebe o quanto importante é manter essa força muscular, manter esse volume muscular. Eu não estou falando de nada exagerado, eu estou falando de algo que te proporcione viver melhor e viver mais. E eu já quero desmistificar para você essa ideia que depois de uma certa idade você não consegue construir músculo. Você consegue e a gente vai fazer isso. E tudo isso se relaciona a uma doença chamada sarcopenia, que diz respeito à perda de massa muscular e consequentemente também a sua força. Ela se inicia ali por meio dos 30 a 40 anos de idade e vai se perdendo de 3 a 8% a cada década o músculo e a sua força. E o avançar da doença, quando chega ali por volta dos 60 anos de idade, começa a comprometer a vida das pessoas. 13% dos adultos com mais de 60 anos têm sarcopenia e quando chega aos 80 anos de idade, esse número sobe para os alarmantes 50%. Os estudos mostram que idosos com sarcopenia têm um índice de morte 50% mais elevado. Mas o fato de você exercitar esse músculo é só o start para que as coisas comecem a acontecer. Depois disso, a gente precisa de uns mensageiros do nosso corpo chamados hormônios. E agora a gente está entrando na segunda dica, que é sobre a ideia de saber como esses hormônios estão e conhecer um pouco mais sobre eles. O primeiro que eu vou trazer para você é a testosterona, o hormônio de predominância no corpo masculino, mas as mulheres também o possuem. Ela tende a ir caindo também ali após os 35 ou 40 anos. Claro, cada pessoa vai ter uma curva de testosterona diferente. E ela está associada diretamente à força muscular e volume. Também tem relação com disposição e até saúde cardíaca. Isso porque ela tem um papel fundamental de vasodilatar as coronárias, que são basicamente veias que nutrem o coração, levam sangue para ele continuar a trabalhar. Sabe, infarto? Exatamente quando uma delas entope. O simples fato de treinar musculação eleva a testosterona. Pode até ser que você meça sua testosterona junto ao seu médico, identifique que ela esteja baixa e o simples ato de você começar a treinar, fazer o exercício de força, musculação, ela já suba. Isso também vale para as mulheres. Agora, o outro hormônio que é muito importante é o famoso hormônio do crescimento, chamado também de GH. Esse cara ele é responsável tanto pela redução de gordura quanto também pelo aumento da massa muscular. E a gente tem picos de GH em duas situações do nosso dia. A primeira, um treino de musculação com uma intensidade adequada. Eu já estou entendendo que você vai aderir isso. E a segunda, quando a gente tem um sono de qualidade. Então você já está vendo que é super importante você medir a sua testosterona. Você pode se surpreender e se surpreender de novo quando estiver com ela normalizada. Pessoas que têm a testosterona baixa, quando elevam ela, têm uma melhora de vida muito significativa. O fato de você treinar bem já pode resolver esse problema, ou você pode partir para uma reposição de hormônio, reposição de testosterona. Mas claro, tudo isso acompanhado do seu médico. Então até agora a gente entendeu que é necessário estimular esse músculo com o treino, é preciso ter esses mensageiros que são os hormônios, mas tudo isso só vai acontecer se você conseguir entregar para o seu corpo a matéria-prima. E a gente está falando da nossa alimentação. O músculo em si, a gente chama ele de proteína contrátil. Ele é uma proteína que tem a capacidade de contração e geração de força. É a mesma proteína que a gente come, aquela que a gente encontra em carnes, ovos, leites e etc. Essa proteína que você come
que você ingere vai passar por todo o seu trato intestinal e vai ser absorvido e vai vir para cá, vai se tornar esse músculo. Proteína, que é aí o macronutriente mais difícil da gente ingerir no dia a dia, porque 100 gramas de frango ou então de carne vermelha vai te fornecer uma média de 25 a 20 gramas de proteína. Então, se você começar a calcular, você pode perceber que é uma quantidade grande de alimento para conseguir chegar na quantidade de proteína que o seu corpo precisa. Para isso, existe um suplemento chamado Whey Protein, que ele facilita muito a nossa vida nesse aspecto, porque uma dose de Whey Protein que você bate com água, você consegue tomar de forma fácil, fornecendo para o seu corpo aí 30, 40 gramas de proteína. E tem um outro suplemento que está sendo grandemente estudado e comprovado que funciona muito bem, que é a creatina, mas ela só é interessante se você já estiver treinando. Mas a proteína por si só, ela não faz todo o papel. Você precisa também de um outro macronutriente chamado carboidrato. Esse é fonte de energia para o nosso corpo e ele também fica estocado lá no músculo, porém agora em forma de glicogênio muscular. Ele vai funcionar exatamente como substrato energético para que você consiga contrair esse músculo e fazer todas as outras coisas. O nosso cérebro, ele funciona única e exclusivamente com glicose, que é uma partícula menor do carboidrato, ou seja, é super importante. E esse carboidrato você vai encontrar principalmente em alimentos como arroz, batata, macarrão, pão e frutas no modo geral. E o terceiro e não menos importante macronutriente da nossa lista, as gorduras boas. A gordura, ela é matéria-prima para produzir esses mensageiros que eu falei anteriormente, lembra? Uma dieta equilibrada precisa ter proteínas, carboidratos e também as gorduras boas. Quarta dica é você ter atenção às vitaminas. Falamos há pouco sobre os macronutrientes. Agora a gente vai falar dos micronutrientes. Neles entram as vitaminas e também vou trazer um pouco sobre os minerais. O nosso corpo precisa dessas peças para conseguir montar esse quebra-cabeça de forma perfeita. E algumas vitaminas, elas estão relacionadas diretamente ao metabolismo e à hipertrofia. A gente vai falar da vitamina D, que está muito associada à hipertrofia, e dependendo da cidade em que você mora, você pode ter carência dela, porque ela tem uma relação direta com a exposição ao sol. Então, na grande maioria das vezes, o simples fato de você ficar um pouco mais tempo no sol já vai resolver essa questão. Mas você precisa medir a sua vitamina, lembra? O médico vai te ajudar com isso. Vitaminas do complexo B, muito associadas ao consumo de carne vermelha. Essas vitaminas, elas estão relacionadas ao nosso metabolismo e a carência delas pode prejudicar também a sua hipertrofia. Vitamina C, aquela famosa da laranja, mas na verdade a laranja tem até pouca vitamina C. Outras frutas têm muito mais vitamina C, como é o caso do limão, da acerola e até do kiwi. Essa vitamina, ela tem uma relação direta com a diminuição de um hormônio catabólico, aquele que deteriora o músculo, chamado cortisol. O consumo de vitamina C vai favorecer também a esse músculo se desenvolver. Agora, outras questões referentes a minerais, e a gente vai falar do zinco, do magnésio, que tem um papel fundamental na produção de testosterona. Para ficar fácil, é só você ter uma dieta mais rica em vegetais, em frutas, que você já vai conseguir nutrir o seu corpo com eles. Mas como que para muitas pessoas ter uma dieta completamente equilibrada acaba sendo difícil, um suplemento, novamente, que acaba sendo muito utilizado é o famoso polivitamínico em minerais. É interessante que o seu médico analise o seu caso e veja se é interessante para ti. E a quinta dica é sobre sono, e infelizmente cada dia que passa ela está sendo mais negligenciada. O fato de dormir bem, eu não estou só dizendo sobre a quantidade de horas de sono, que isso também é muito importante, mas eu estou falando também da qualidade desse sono. Se você não se recorda, eu falei lá atrás sobre o hormônio, eu falei do GH, o hormônio do crescimento, que tem o seu pico de liberação durante o sono, mas tem que ser um sono de qualidade. Ele também tem uma alta liberação de testosterona ali no momento que você está no sono profundo. Mas existem outras coisas sobre o sono que eu preciso que você assista esse vídeo aqui, ó, porque nele eu vou aprofundar a ideia e vou até te ensinar a se preparar para dormir e dormir bem, para ter todos esses benefícios dele.